Meu nome é Pedro Henrique. Hoje iremos estudar mais uma vez, no nosso segundo tema. Ainda estamos no segundo tema, só que na 8ª parte desta pergunta. A pergunta é: qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem? Nesta pergunta já estamos na 8ª parte dela e hoje iremos estudar no livro de 1 João, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 21, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, graças a Deus, por essas palavras maravilhosas, dando continuação à parte 7 e agora na parte 8, Mas se a gente observar direitinho, estamos no mesmo objetivo, na mesma direção, da parte 1 até a parte 8, fala do mesmo assunto, do mesmo projeto e do mesmo desejo de Deus, Alguns autores diferentes, mas aqui continuamos com o irmão João. O irmão João falando para a igreja, que está naquele local, para os irmãos, para o povo daquele lugar, e dizendo, desde o versículo 7, mais uma vez ele explorando, ele falando, ele objetivando este assunto sobre o amor, sobre a prática da vivência do amor. No versículo 7, ele já convida as pessoas, os irmãos, os ouvintes, dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a característica principal de uma pessoa que foi gerada por Deus, de uma criatura que ele nasceu de novo, de um ser humano que ele vive uma nova vida, é a prática do amor. Como diz João aqui, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama, que pratica a misericórdia, a benignidade, a mansidão, a temperança, os frutos do Espírito, que pratica no seu dia a dia o amor com o seu próximo e com você mesmo, esse é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui, tanto do versículo 7 até o versículo 21, não falou quem ama a Deus, é aquele que segue uma lei. Não falou quem ama a Deus é aquele que segue uma regra. Não falou quem ama a Deus é aquele que segue uma doutrina de uma determinada religião ou um ensinamento de algum ou qualquer líder religioso. Não falou, mas falou, que se o homem conseguir amar o seu próximo, falou aqui do amor de Deus, aquele que ama o seu próximo,
verdadeiramente ele ama a Deus e conhece a Deus. Em outras palavras, aquele que ama o seu próximo, aquele que pratica o amor vai ser salvo. E aquele que não ama o seu próximo, que não pratica o amor não vai ser salvo. É isso que temos entendido só por esse versículo 7, como diz aqui o nosso querido irmão João. Porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quem não ama não nasceu de Deus, né? Não nasceu de novo e não pode ter a salvação eterna. E não pode, né, conhecer a Deus como estão pensando por aí. Ele diz no 8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Olha que palavra boa e ao mesmo tempo espinhosa, né? E ao mesmo tempo nos aconselhando a praticar o amor, nos aconselhando, né? Dizendo que aquele que ama o seu próximo, que ama a Deus, é aquele que verdadeiramente conhece a Deus, é aquele que pratica o amor. Aquele que não ama, que não pratica, né, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus, a essência da lei do Velho Testamento e a essência principalmente do caráter e da vida do Senhor Jesus é convidando a todos os seres humanos, a todos os terrenos, pode-se dizer, né, a nascerem de novo, a todas as pessoas a praticarem a vivência do amor. E essa prática, amados ouvintes, amados irmãos, requer uma renúncia, requer uma perca interior, requer um desapego da matéria, requer, né, um preparo espiritual para que no nosso exterior, nas nossas práticas, nas nossas obras, no nosso dia a dia, verdadeiramente essa característica do amor venha aparecer em nós. Essa característica de verdadeiramente dizer e ser um cristão puro e verdadeiro se manifeste nos nossos atos, se manifeste nos nossos objetivos, se manifeste nos nossos desejos internos e também no nosso exterior, né? Então, versículos 7 e 8, João já esclarece e diz, né? Não falou aqui de regra, não falou de doutrina, não falou de dogma, mas falou verdadeiramente do objetivo principal da Bíblia, que é a vivência de Cristo, que é a vivência da prática do amor no nosso dia a dia, né? No versículo 9 ele já diz, nisto se manifestou, ele está dando um exemplo, olhe ouvintes, olhe pessoas, olhe seres humanos, o amor de Deus como foi grande, né? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, olhe como foi grande o amor de Deus. Deus enviou seu Filho unigênito, único, né? Seu Filho único ao mundo para que por ele vivamos. Ele deu, né? Ele serviu, ele trouxe, ele pode-se dizer, amou, ele entregou tudo que ele tinha, só o único filho. Claro que Deus tem todas as coisas, mas filho, ele só tem um. Ele entregou o Senhor Jesus. Olha que amor, ele se desapegou, né, daquilo que ele tinha único. Só tinha ele, não tinha dois, nem três, mas só um unigênito, único. Então ele se desapegou, Deus, né, e deu o Senhor Jesus para nos servir, né? Deu o Senhor Jesus para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos apacentar, para abrir os nossos olhos, para que também possamos ter o Senhor Jesus como exemplo e que façamos da mesma maneira como o Senhor Jesus fez, né? Então ele dá aqui no versículo 9 o grande exemplo do desapego de Deus, o grande exemplo do amor de Deus para com a vida dos homens. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho único ao mundo para que por ele vivamos, pelo exemplo dele, possamos, né, fazer da mesma maneira, né? Aí diz aqui, nisto está o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, né? Nós não amamos primeiro, né? Se a gente for amar uma pessoa, for servir uma pessoa, for perdoar uma pessoa pelas benevolências dela, pelas qualidades dela, né? Esse não é o amor de Deus, né? Aqui está dando mais uma vez o exemplo a nós, dizendo que Deus não olhou para as nossas qualidades, Deus não olhou para a nossa santidade ou santificação.
para a nossa bondade, mas Ele amou sem querer nada em troca, sem olhar para os nossos defeitos. E desta maneira nós devemos também amar os nossos irmãos, sem colocar um si na frente, sem colocar barreira, sem colocar eu amo se tiver isso aqui, eu amo se acontecer isso, eu amo se ele fizer isso por mim. Não, daqui diz no versículo 10, nisto está o amor, não em que nós amamos a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, né? E enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, né? Sem trocar, sem ver nenhuma bondade, nem qualidade em nenhum ser humano, também nós devemos amar uns aos outros, né? Sem ter o si na frente, sem colocar empecilho, né? Eu só sirvo, eu só ajudo, eu só tenho misericórdia, eu só perdoo aquele que tiver qualidade. Não foi desta forma, não foi desse jeito que Deus olhou e se colocou no nosso lugar, né? O versículo 12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Então o homem arrogante, o homem soberbo, um homem cheio de vaidade, né? Um homem cheio de ego. Imagine todos os seres humanos, independente da classe social, independente da cor, independente da sexualidade, independente de qualquer coisa, somos iguais, vindo do mesmo pó, vindo da mesma terra, vindo da mesma condição física, né? Então, quando Deus diz, ninguém jamais viu a Deus, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Vamos se lembrar disso, que nós viemos do mesmo lugar, então não vamos subjugar, não vamos se soberbecer, não vamos querer ser maior do que ninguém, né? Não vamos querer ser melhor do que ninguém, porque todos vamos morrer na carne. Todos estamos aqui de passagem, por mais rico, por mais bom, por mais santo, por mais belo, por mais bonito que seja. Estamos aqui de passagem e ainda digo mais, uma breve passagem de poucos anos de vida, né? Então, como, irmão, essa palavra nos exorta, nos alerta, né? Sem querer comandar a vida de ninguém, sem querer colocar nada a pulso na vida de ninguém. Mas quando a Bíblia diz, né? Quando o irmão João diz e aconselha os ouvintes e os irmãos e diz, ninguém jamais viu a Deus, está colocando todos, né? Na mesma condição de pecador, todos na mesma condição de fracos, né? Então ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, então ele está querendo dizer aqui Deus, né? Que é santo, que é puro, que é o melhor verdadeiramente, né? Ele amou sem se colocar, né? Sem querer ver o defeito de ninguém. Ele amou sem colocar nenhuma barreira para esse amor. Foi um amor incondicional, independente de qualquer coisa. Deus amou todos os homens, né? Deus ama todos os homens. Então, se diz aqui, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, praticamos verdadeiramente esse serviço, essa misericórdia, essa benignidade, esse perdão no nosso dia a dia, essa perca interior no nosso dia a dia, né? Se nós amamos uns aos outros, verdadeiramente nós conhecemos a Deus. Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Então, como é a partir de hoje, se você ainda não sabe, como é que uma pessoa tem o Espírito de Jesus Cristo na vida dela? Como é que uma pessoa tem a Deus na vida dela? Observe isso, esse conselho do irmão João. Se uma pessoa verdadeiramente está amando, né, nas suas práticas, está se colocando no lugar do outro, está verdadeiramente amando uns aos outros, Deus está nele, né? Então esse tem o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. Se não, irmão, é mentira, né? Se não, é um equivocamento precipitado, é uma doutrina religiosa mentirosa que estão falando. Se for através de uma regra, através de uma doutrina, através até de uma conduta moral, né? Que o homem se achega a Deus,
está precipitado na sua visão, mas é através da prática do amor. Se amamos uns aos outros, no nosso cotidiano, nas nossas práticas, nos nossos afazeres, nas mínimas coisas do dia a dia, verdadeiramente Deus está em você, Deus está em nós, né? Diz aqui o versículo 13: nisto conhecemos que estamos nele, se praticamos o amor, né? E ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, né? O Espírito de Deus está em nós, se verdadeiramente praticamos a Cristo, vivemos a Cristo, somos verdadeiramente Cristo no nosso dia a dia. Temos o Espírito nessa condição. De outra condição é o engano equivocado, precipitado da nossa parte, né? Então diz aqui o versículo 14: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Desta forma, nessa direção, nessa sombra, qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em nós, né? Do versículo 7 até o versículo 14 está nos mostrando como verdadeiramente eu posso confessar Jesus em carne. Como verdadeiramente eu posso confessar que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo está em mim, está dentro de mim, e eu tenho o Espírito de Deus, e eu nasci de novo, e eu sou um cristão, e eu sou uma nova criatura. Como? Né? Já falou aqui do 7 ao 14, né? Praticando e vivenciando a misericórdia, a compaixão, o amor, a piedade, a mansidão, a temperança, o caráter do Senhor Jesus na minha vida. Verdadeiramente, eu confesso que Jesus veio em carne. Diz aqui, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, não está falando aqui de boca, né? Não está falando aqui de palavras exteriores, não, mas está falando de uma transformação de conduta, de caráter, de personalidade, né? De uma transformação de personalidade humana, né? E aqui diz o versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Observe, amados ouvintes, como essa pergunta, né, dizendo qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem, né? Observe, deu para perceber qual é o desejo, a vontade de Deus, né? Deus está desejando, né, essa prática na vida de todos os seres humanos. Vamos lutar, vamos nos colocar, vamos entregar o nosso ser a Deus, para verdadeiramente nós possamos ser essa criatura maravilhosa, ter essas características de mudança de um novo homem e de uma nova criatura, né? O versículo 17 diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, se eu tive uma vida nessa condição, quando chegar a minha hora, né, de eu partir deste mundo para o outro, quando chegar a hora do juízo final, eu vou estar com uma consciência tranquila daquilo que eu vivi aqui na terra. Eu vou estar com uma consciência em paz daquilo que eu pratiquei aqui na terra, né? Então diz: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo e do trono branco, tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo, né? As práticas que Ele praticou, eu também pratiquei. A mudança de vida, a condição de caráter que Ele foi, eu também fui. O desapego que Ele teve, eu também tive, né? Então eu vou partir deste mundo para o outro com uma consciência tranquila daquilo que eu vivi aqui nesta terra, né? O versículo 18 já diz: no amor não há temor. O temor aqui é, na verdade, medo, né? No amor não há medo, né? Então nós devemos, né, servir a Deus não por medo, né? Nós não devemos ter esse medo de Deus, não. Nós devemos respeitar a Deus, saber que Ele é superior a nós, né? Esse respeito, né, essa perseverança nesse respeito vai nos dar condição de a gente ter essa nova característica, ter essa nova personalidade, sem uma regra, sem um medo, né? Um medo de, se eu não viver aquilo, eu vou ser condenado. Não é desta forma, não é pelo medo, né, que as pessoas devem servir a Deus, mas pela bondade, mais pela misericórdia, mais por melhor
que Deus quer de nós, né? Mais por bondade de Deus, mais por amor verdadeiro que Deus quer de nós, né? Deus é tão justo que Ele não está interferindo, que Ele deixou o livre-arbítrio, que Ele deixou, né, a escolha para cada um viver o que quiser nesses últimos dias, né? Não há amor, no amor não há temor, não há esse medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena. E o que tem medo, né, não é perfeito em amor. Então eu devo servir a Deus, né, não só na frente de uma pessoa, na frente de uma, mas devo servir a Deus, porque é bom servir a Deus, né, é prazeroso servir a Deus. É a melhor maneira de um homem viver aqui na terra, é servindo a Deus. Então, dessa forma é que devo amar a Deus, né? Amar o meu próximo e servir a Ele desta maneira. O versículo 19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele nos serviu primeiro, sem olhar para os nossos defeitos, sem olhar para os nossos erros e para os nossos pecados. Então, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se Ele nos amou, né, sem olhar para os nossos defeitos, para os nossos erros, nós devemos também amar o nosso próximo, o nosso irmão, independente da religião dele, independente da cor dele, independente da classe social dele, independente, né, do que ele vive, né, do que ele é, independente do pecado dele, eu devo servir a ele. Se alguém diz, né, o versículo 20, eu amo a Deus e odeia a seu irmão e não quer o bem do seu próximo, e é uma pessoa cheia de malícia, uma pessoa cheia de rancor, uma pessoa cheia de inveja, cheia de ódio, uma pessoa cheia de planejamento para planejar o mal para o próximo, né? É mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, né? Como pode amar a Deus a quem não viu? Então, essa é a maior prova que amamos a Deus, né? Se amamos verdadeiramente o nosso próximo, essa é a prova que verdadeiramente amamos a Deus, né? Como diz aqui, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha que pergunta importante, né? Que o irmão João faz aqui para nós, né? Ele deixa bem claro, né? Ele deixa bem visível e bem objetivo. Ele diz aqui, como você fala que ama a Deus, né? Sobre todas as coisas, mas você não consegue nas mínimas coisas perder, nas mínimas coisas ceder, nas mínimas coisas amar o seu próximo que está do seu lado. Você não consegue. Então é uma prova que você não ama a Deus. É uma prova, né, que você ama o mundo e o seu sistema. É uma prova que você não nasceu de novo. É uma prova também que você não vai para um bom lugar depois dessa passagem aqui na terra. Então, quando a palavra de Deus diz, quando o irmão João diz, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso, não sou eu que estou dizendo, não quero aqui impor mais uma nova doutrina, mas estamos aqui trazendo, né, esse aconselhamento maravilhoso para todos. Se a gente não consegue, vamos entregar nos nossos desejos, nas nossas orações, nos nossos íntimos, né? Vamos entregar a Deus e dizer a Ele, Senhor, eu não consigo amar o meu próximo, eu ainda sou apegado, Senhor, eu ainda sou avarento, eu não consigo ter práticas como Tu tivesse, me modela, me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, faz de mim uma nova criatura. Isso sim, irmão, se eu não consigo, entregue a Deus, né? Porque a porta vai se abrir, Deus há de colocar, né? Deus há de fazer um milagre na sua vida. Como diz aqui, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento. Então o mandamento é este. Se eu verdadeiramente amo a Deus, eu necessito amar o meu próximo nesta terra, neste mundo, nestas condições práticas do dia a dia aqui deste lugar, né? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus
ame também ao seu próximo, ame também ao seu irmão, ame também aos seres humanos, sirva, perdoe, tenha misericórdia, seja benigno, seja bondoso, seja caridoso, sirva sem olhar o defeito do seu próximo, né? Então, já termino aqui no versículo 21, 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 21. O irmão João já deixa aqui para nós essas palavras maravilhosas, né, de condição, de transformação de vida, que devemos ser e devemos buscar esse objetivo, né? Então esse sim é o desejo de Deus para a vida do homem. Esse sim é o projeto de Deus para a vida de todos os seres humanos aqui na Terra, né? Então eu já agradeço a todos que irão nos assistir, né? Eu creio que nesta semana, terça-feira, estamos na nossa live aí ao vivo, com esse mesmo tema, com esse mesmo versículo, com essa mesma passagem, né? Para que a gente possa meditar juntamente com os ouvintes, com os irmãos, com todos que vierem a participar conosco nesta terça-feira, né? Seja assim da vontade de Deus, né? E já agradecemos a vocês que irão nos escutar e até o próximo vídeo.